Olá, tudo bem? Sou o professor Rodilon e nesse vídeo vou falar sobre gestão de projetos, porém com enfoque sobre as ferramentas que podemos utilizar na gestão de projetos. Vem comigo! Sou o professor Rodilon Teixeira, doutor e mestre em administração, especialista em gestão de pessoas. Vamos dar continuidade nesse terceiro vídeo sobre noções introdutórias da gestão de projetos. Hoje vamos apresentar algumas ferramentas que podem ser utilizadas para trabalhar na gestão de projetos. Vamos lá? Serão trabalhados então basicamente 4 ferramentas. Existem muitas outras, mas aqui algumas das principais que são utilizadas não somente na gestão de projetos, mas também no planejamento estratégico e em outras ações da área de gestão, na área de administração. Então, o ciclo PDCA, o diagrama de Ishikawa e análise SWOT e 5W2Hs. Veremos mais alguns detalhes sobre essas ferramentas. Além das ferramentas, é possível utilizar na gestão de projetos aplicativos, softwares que surgem aí e podem auxiliar na comunicação e na execução do projeto. Por exemplo, o Microsoft Project, Trello, Asana, e tem também outras metodologias, né? Os métodos ágeis que utilizam para projetos que precisam executar num tempo mais rápido. Então vamos ver rapidamente uma passagem por cada uma dessas ferramentas. O ciclo PDCA. O ciclo PDCA nos faz lembrar um pouco na administração a função básica do administrador ou da administração, que é planejar, dirigir, controlar e organizar. Mas o ciclo PDCA, digamos que ele pode ser considerado como um avanço dessas funções. Ele surge, então, com o estatístico Walter Schwever, que dedicou sua vida ao controle da qualidade total. Suas ideias baseadas no método científico clássico de Francis Bacon, que inclui 3 estágios: hipótese, experimentação e avaliação. Então, são 3 estágios básicos, né, do método científico. Então, vai uma hipótese, faz o experimento e avalia se a hipótese estava válida ou não. Avançamos mais um pouquinho. Na década de 38, Edward Deming, que é conhecido na área de qualidade, né, considerado o pai do controle da qualidade moderno, descobriu a pesquisa de Schwever e começou a colaborar com ele. Dessa parceria de longa data nasceu o ciclo PDCA. Conhecemos hoje, né, como ciclo PDCA, mas originalmente foi conhecido como o ciclo Schwerer. Avançamos um pouquinho. Etapas do PDCA: planejamento, execução, verificação e ação. Ele surge da sigla em inglês Plan, Do, Control e Action. Então são as 4 fases, né, as 4 etapas do planejamento do PDCA. Então, parte de planejamento, execução e a verificação dos processos, né, e a ação. Fatores fundamentais do PDCA. Aqui destacamos 3, né, que são principais. A liderança atuante, né? Então, como já falamos em outros vídeos sobre gestão de projetos, o papel do gestor da liderança é muito importante, que você vai estar trabalhando na gestão de projetos com uma equipe. Então, o papel da liderança e da organização é muito importante. Então, é fundamental que essa equipe esteja harmonizada, tenha harmonia no trabalho, que tenha comunicação e influência para que o projeto possa avançar. Conhecimento técnico. No último vídeo falamos um pouco sobre isso, né, no vídeo 2. Alguns problemas que podem causar, né, quais são as consequências e o que pode fazer um projeto falhar. E uma das questões que se coloca é a questão técnica, a falta de conhecimento, né? Isso não quer dizer que para o iniciante ele não possa trabalhar numa gestão de projetos. Por isso é importante também a capacitação, né, o conhecimento, a leitura, antes de se inserir diretamente num projeto. Então, trabalhar num projeto com pessoas já com maior experiência, isso também ajuda a capacitação. E o outro fator fundamental é conhecimento aplicado, então, que é a experiência, já ter atuado em outras gestões de projetos, né?
E aqui um aspecto importante que salienta, né, que a prática levará a uma cultura de otimização. Então, na qualidade total e na gestão de projetos também não é diferente. A prática, né, da execução de tarefas de modo organizado, controlado, também leva à perfeição desse trabalho na gestão de projetos. Avançamos um pouquinho. Erros comuns que podem ser aplicados, né, ao PDCA. Por que o PDCA pode não dar certo a sua aplicação? O que será que acontece? Vamos ver aqui alguns detalhes. Então, descuido no planejamento, não ter pessoas qualificadas ou não qualificá-las, né, e deixar de acompanhar o projeto. Falhar na escolha das métricas, né, do que vai ser observado, de itens de controle. Então, esses são 4 erros comuns, né, ao se usar a aplicação do método PDCA. Então, planejamento, a qualificação, né, temos visto em vários momentos que na execução do projeto, na administração de uma gestão de projetos, a qualificação e capacitação da equipe é muito importante. Avançamos aqui um pouco. Essa é a figura conhecida do ciclo PDCA, aqui nas fontes em inglês: Plan, Do, Check e Act. No planejamento, que seria o primeiro momento, né? Ele como ciclo, então, não é algo que finaliza, né? Como falamos em projeto é algo temporário que tem um início, um meio e um final e faz a entrega. O ciclo PDCA ele é utilizado também, pode ser utilizado por uma parte do processo do planejamento, da gestão do projeto, mas também pode ser utilizado em ações contínuas, porque ele é um ciclo que ele se realimenta, né, e dá continuidade. Na parte de planejamento, então vemos aqui: localizar os problemas, estabelecer as metas, analisar o processo que será executado, estabelecer o plano de ação, então o plano de execução, como será feito, que seria, após obter o plano, nós vamos para a próxima fase, do, para fazer. Treinar os envolvidos, né? Treinar a equipe que vai participar e iniciar a execução do plano. Aqui no treinamento entra também a parte de conhecimento, de compartilhar a comunicação, de dar ideia de toda a equipe, qual o objetivo, como vai ser feito. Isso é muito importante. No check, verificar se as metas estão sendo alcançadas, então é o acompanhamento, né, durante a execução. Se não, descobrir o porquê e definir novo método. Então aqui seria na gestão de projetos, né, seria o acompanhamento. Durante a execução do projeto, você está acompanhando e verificando se há problemas e fazendo a correção. E action, né, implementação de um novo método. Então, na fase anterior verifica o erro, faz ajustes e aplica a nova proposta, né, o novo método a ser utilizado. Padroniza, treina novamente a equipe e não funcionou, tome ações corretivas novamente. Então é um ciclo. Então iniciaria um novo planejamento após as alterações. Ok? Avançamos um pouco. A segunda ferramenta que nós vamos ver é conhecida como análise SWOT, ou FOFA, a sua sigla em inglês. Então, SWOT, Strength, Weakness, Opportunities e Threats, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa é a análise SWOT ou análise FOFA, como também é conhecida. É uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar as pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar para o planejamento de projetos. Então, um pouquinho mais sobre análise SWOT. Então, temos aqui as 4 elementos, né, os fatores positivos. Então, no quadrante superior, temos aqui fatores positivos e negativos, e temos à esquerda os fatores internos e externos. Podemos ver que os positivos podem ser forças e oportunidades, e os fatores negativos, fraqueza e ameaça.
Então, externo ao ambiente da organização, são as oportunidades e as ameaças. Então, da mesma forma que podemos ter oportunidade de alavancar a produção, de melhorar o nosso processo, também temos ameaças que venham do contexto, né, do ambiente externo. E os fatores internos é onde nós vamos ter as forças e fraquezas. Esse quadrante é importante, né, que ele nos dá a ideia aonde temos que observar, olhar, né, internamente o que está ao nosso alcance. Muitas vezes os fatores externos estão além, né? E aí envolve questões até climáticas, questões de governos, que muitas vezes a organização e a empresa não tem como atuar, né? Ela tem, na verdade, se preparar para essas ameaças, quando for. Ou então, aproveitar-se das oportunidades que surgem. Aqui, mas trazendo um pouquinho de exemplos, né, da análise SWOT, na parte interna, forças é o que fazemos bem, e o que diferencia nossa organização das demais, né? Pensando aqui no mercado de concorrência. Por exemplo, aqui, atendimento ao cliente. Em comparação aos nossos concorrentes, o nosso atendimento ao cliente é de nível mundial, pois temos uma pontuação de grau 90. Fraquezas, o que pode melhorar, então algo que não está bom, que é identificado que não está num ótimo nível, e quais recursos poderiam melhorar o nosso desempenho, o que podemos fazer para melhorar. Então aqui, a análise SWOT precisa da participação, né, de muitas pessoas da organização, porque nem sempre a nível gerencial ou a hierarquia superior da organização, ela consegue observar e ter claro, né, quais são forças e fraquezas. Então é importante o envolvimento de toda a organização para fazer essa análise interna das forças e fraquezas. Dos fatores externos, então, oportunidades. É quando existem lacunas de mercado que os nossos serviços possam preencher. Quais as nossas metas para o ano? Então, identificar oportunidades, né, que a organização, que a instituição pode avançar. As ameaças, né, ocorrem mudanças na indústria? Quais as novas tendências de mercado no horizonte? Então, aí é uma análise externa também. Muitas vezes aí o nível gerencial ou superior pode fazer essa análise, né, e também com contribuição de especialistas de mercado e pessoas que tenham um conhecimento mais amplo, né, do ambiente externo. Análise SWOT, por que a análise SWOT fofa é importante? Então aqui destacamos 3 pontos, né, que consideramos importantes. Primeiro, identificar a área de melhoria, identificar áreas de oportunidades, então que a organização pode ocupar espaços novos, identificar áreas que pode estar em risco, né? Então, quando eu identifico a área de melhoria, primeiro tem que ver aonde eu sou forte e aonde eu sou fraco, né? Essa análise tem que ser importante também a autocrítica, né, para fazer essa avaliação. Diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. É uma ferramenta de análise de processos que permite identificar causas raízes de um problema. Então, nós vamos na origem do problema. Da mesma forma, aqui é importante, quando vamos falar num problema ou na causa dela, nem sempre isso é muito claro para a instituição identificar o seu problema. Também, da mesma forma, é preciso envolver vários níveis da organização, gestores, gerentes, diretores e também os trabalhadores da ponta, né, como se chama. Aqueles trabalhadores que estão lá na ponta, que executam o trabalho. Então, para identificar as causas, qual o problema, né, que muitas vezes é só visto ao final do processo ou do projeto, é importante o envolvimento de todos. O diagrama foi desenvolvido, então, por um engenheiro químico japonês, Kaoru Ishikawa, em 1943, um defensor da qualidade total, né, que estava comprometido com a melhoria contínua de processos. Então, considera aqui que a chave para a melhoria dos processos era a identificação da causa raiz, né, do problema central e a eliminação delas. Então, dessa forma é que poderíamos manter uma qualidade. As etapas do diagrama de Ishikawa. Primeira, aqui são pontuados seis etapas. A primeira etapa é a identificação do problema ou do efeito, a criação de categorias de possíveis causas. O terceiro, análise das possíveis causas, incluindo subcategorias e causas específicas.
priorização das possíveis causas mais prováveis ou impactantes. E o quinto, tomada de ação com base nas causas identificadas. E o sexto, monitoramento e avaliação dos resultados das ações tomadas e correções, se necessário. Com base nessas etapas, foi proposto, então, no diagrama de Ishikawa, 6 dimensões, baseado nesse primeiro levantamento, que são elas. Essas dimensões, importante lembrar aqui que o diagrama foi estabelecido, foi criado numa indústria automobilística, então, num processo industrial. Então, muitas vezes, para sua aplicação, nós vamos precisar fazer adaptações, né? Os próprios nomes que constam aqui, talvez não caibam bem para um outro processo, para uma outra atuação, né? Às vezes de serviço, então há preciso fazer adaptações. O primeiro, máquinas, né? Tudo que estiver relacionado com maquinários e aparelhos, e aí podemos entrar também a parte de tecnologia, materiais, né? Aos insumos e matérias-primas deste processo, mão de obra, né, ligado diretamente à execução, às pessoas que fazem, né, o produto, o meio ambiente, aqui falando de forma mais ampla, né, do contexto da execução, o ambiente interno da organização e também os seus arredores, o ambiente da cidade, o método relacionado com como determinada ação acontece, né, como se produz uma ação, lembrando que nós estamos aqui num processo, numa fabricação, né, numa fábrica de automóveis, então é processo de fabricação, de produção de bens, né? Então, ele está pensando dessa forma, como é construído, como é montado um veículo. E as medidas, né, diretamente relacionadas com os valores, com pesos e custos. Então, essas seriam as 6 dimensões que precisam ser avaliadas aí, dentro do seu contexto, dentro da sua prática. Aqui, por essa figura, que é conhecida também como espinha de peixe, né? Então, cada uma das 6 dimensões, colocada materiais, mão de obra, método, máquina, meios, medidas e meio ambiente e as suas causas, né, que contribuem para um efeito, para o problema que é verificado ao final. Então, aqui por isso sai, então, a imagem coloca bem a espinha de peixe, né, como também é muito conhecida o diagrama de Ishikawa. Aqui já trazendo alguns elementos, né, mais a título de exemplificação do diagrama. Então, produto com defeito. Então, a contribuição lá na parte de máquinas, falta de manutenção. No meio ambiente, layout mal definido, mão de obra, falta de treinamento, né? Algo aí que já pontuamos em alguns momentos, imprudência na execução, né? Então falta de cuidados na execução, método, procedimentos não documentados. Então é dessa forma que nós vamos montando aqui o diagrama e várias partes, né, que vão aí, várias funções e atividades no processo de produção, no caso industrial, que vai contribuindo para um problema. Então aqui é importante, nem sempre será uma única causa, né? Então por isso aqui é a investigação de todo o processo, no caso de fabricação de um veículo, que pode contribuir para um problema. Então, nem sempre será uma única causa, né? Uma causa raiz, mas várias causas raízes que podem contribuir. A próxima ferramenta que nós vamos analisar e vamos rapidamente passar por ela, lembrando aqui que é uma introdução, né? Apresentando apenas as ferramentas. Não vamos fazer muitos detalhes, né? Não vamos aprofundar, porque isso durante a aula, durante um curso, na verdade a gente vai fazer atividades, né, práticas para utilizar essas ferramentas, né? A próxima ferramenta será a 5W2H. Vamos aqui. Também surgido no modelo japonês, né, de produção de veículos, o chamado, conhecido como toyotismo, né, na fábrica da Toyota, foi onde se criou, né, e popularizou o uso do 5W2H. Também tem foco na qualidade. E aqui só um breve histórico, né? O sistema Toyota de produção, desenvolvido na década de 50, quando especialistas japoneses Taishi Oho e Eiji Toyoda visitaram os Estados Unidos e entraram em contato, né, com o principal meio de produção na época, que era o Fordismo. Então, foi um aperfeiçoamento do processo do Fordismo que surge o Toyotismo. Aqui a ferramenta 5W2H, também da sigla americana de What, Why, Who, Where, When, e 2Hs, Who e How Much, que em português nós temos aqui o que, por quê, quem, onde e quando, como,
quanto custa. Então, fazendo essas perguntas, tem-se a ideia, utilizando a ferramenta, que você terá um melhor planejamento, né, da execução de um projeto, de um processo. Então, a ferramenta 5W2H é um conjunto de questões utilizada para compor um plano de ação de maneira rápida e eficiente. Nós estamos trabalhando aqui com gestão de projetos, mas você também, seus projetos pessoais ou até um plano de ação pessoal, você pode também aqui, a título mais de experimento, de usar uma ferramenta, fazer essas perguntas, né, para um projeto pessoal que você tenha. Por exemplo, uma viagem. Se você deseja fazer uma viagem, faça essas perguntas, né? O que vai ser feito? Viagem. Por quê? Porque estarei de férias. Quem? Eu, minha família. Para onde? Vou para o Rio de Janeiro. Quando? Nas férias, em dezembro. Como? Vou de avião. Quanto custa isso? Custa R$3.000, R$2.000. Então, com isso, você tem aí as informações que você pode montar um plano de ação. Por isso também, ao utilizar essa ferramenta em projetos, você vai também levantar algumas informações como custo e também como cronograma, né? Você vai trazer, essas perguntas vão lhe trazer informações que são importantes para o seu planejamento. Aqui temos a título mais de exercício prático, né, que não vamos fazer aqui, mas é colocar isso numa planilha, onde cada linha será um projeto, né? O que é? Projeto, o nome do projeto, o motivo, quem está envolvido, o lugar da execução, o prazo, né, você vai estimar, e o caminho e custo. Então, fazendo isso, você terá mais claro, né, respondendo a essas perguntas. Nesse terceiro vídeo, então, vimos as ferramentas que são auxiliares, né, para a execução de projetos. Aqui, na verdade, uma breve apresentação das ferramentas, não entramos em profundidade. O interessante é que faça exercícios e pratique a utilização e conheça a fundo, né? Aqui estamos apenas como sugestão de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, nos outros vídeos, você pode aí buscar também. Temos uma outra introdução de projetos e, para finalizar, então, trazer aqui algumas partes, né, que são importantes. O que vimos nesse vídeo, as ferramentas, então, o ciclo PDCA, que remonta um pouco as funções básicas da administração, que era planejar, dirigir, controlar e organizar, mas aqui, digamos, um avanço dessas funções básicas da administração. A análise SWOT, né? Principalmente nós vemos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que existem, né? Aí vemos questões internas da organização e externas do contexto, do ambiente, né? O diagrama de Ishikawa, né? Para identificarmos aí a causa raiz de um problema que foi identificado, lembrando que muitas vezes essa causa não é única, pode vir de vários locais, né, de vários momentos do processo, por isso então é importante do uso do diagrama. E as 5W2Hs, né, que são perguntas que nos ajudam a montar um plano de ação. Finalizamos por aqui, obrigado, se gostou deixa lá, curte, comente e voltamos até o próximo. Tchau, até breve.